Fala pessoal, tudo bem? E continuando o nosso projeto de dar conteúdo sobre a carreira de advogado, principalmente no âmbito penal, que você vai ter aqui o passo a passo de todas as informações para atuar com excelência, com maestria e tudo aqui na faixa, tudo de graça, com conteúdo exclusivo que eu, com toda a experiência que eu tive na área, posso te auxiliar e vou te explicando, te passando essas informações. E o nosso projeto se iniciou com aulas referente a conteúdo pré-processo e agora nós vamos iniciar na fase policial e depois nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós vamos falar da fase processual, de instrução criminal, de recursos, ou seja, será um passo a passo focado para que você possa ter conteúdo para atuar na área penal. Depois faremos outras aulas, outros projetos sobre outras áreas do direito, mas agora o foco é falar sobre direito penal. Se você ainda não assistiu a aula inicial, a aula que nós falávamos sobre questões de criminologia, segue lá no outro vídeo que vai ter bastante conteúdo interessante para você entender muita coisa. Mas antes da gente começar essa aula propriamente dita, da gente começar esse conteúdo propriamente dito, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, nos dê essa força, comente nos vídeos, fala o que você está achando, que só assim nós vamos perceber que estamos indo no caminho certo para que podemos ajudá-lo nesse conteúdo. E também faça parte das nossas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook, procura lá por Ilmar Muniz, que você vai ter conteúdo diário sobre direito, sobre os seus direitos, sobre como atuar e também coisas sobre empreendedorismo. E agora, se você quer conteúdo separado, detalhado, para que você possa atuar na sua carreira, faça parte do nosso grupo no Telegram. Vai estar aqui no link, né? Vai estar na descrição sobre esse grupo, é só clicar que você já vai cair nesse grupo do Telegram, tá? Então vamos falar sobre essas questões que tanto amedrontam quem quer ingressar na área no direito penal. Na aula passada, no conteúdo passado, nós falamos sobre criminologia, nós falamos um pouco sobre a introdução do direito penal nessa situação com foco na advocacia e agora nós vamos falar de uma parte do direito penal que tem muita recorrência e que você precisa ter conhecimento e conteúdo, que é a fase policial. Mas presta atenção que nós vamos falar de duas situações muito importantes e você precisa ficar até o final desse vídeo para pegar todas as dicas, todos os conteúdos para que você não tenha surpresas na hora da atuação. Então presta atenção que é muito interessante para a sua carreira e se você também não é da área do direito, se você está vendo esse vídeo simplesmente porque acha interessante o tema, fica até o final que você vai ver que tem circunstâncias importantíssimas que devem constar no seu conhecimento até na hora de debater, de conversar e de ter conteúdo para falar com as pessoas. A fase policial, a fase de flagrante, a fase da portaria. Cara, vou falar para você, colega advogado, colega advogada, vou falar para você que está nos ouvindo, que é uma das fases mais interessantes a se atuar na área do direito penal. E eu digo isso porque é ali, é principalmente nessa fase, que terão alguns impercalços, alguns detalhes importante que você precisa entender, que você precisa saber como atuar, como balancear a situação para o seu cliente, para que todo o processo, para que todos os outros procedimentos corram de acordo com aquilo que você tem interesse para o seu cliente. E vamos lá falar sobre o primeiro fato, que é a questão do flagrante delito. Seu cliente foi preso em flagrante delito por qualquer circunstância que o seja, qualquer crime que o seja, e você então é chamado, contactado para poder atuar nessa fase. Quem já passou por essa situação, principalmente no começo da carreira, sabe o tanto que é complicado quando você recebe aquela ligação e a pessoa fala: doutor, pelo amor de Deus, tem como o senhor vir aqui na delegacia que acabou de acontecer um negócio aqui com meu filho, com meu parente, com meu amigo e nós precisamos de um advogado aqui na delegacia. Sério. Quem nunca passou por isso, quando passar pela primeira vez na área jurídica, vai ver o frio na barriga que é quando você recebe essa ligação. Doutor, vem aqui na delegacia que o senhor precisa nos ajudar. Essa frase vem um turbilhão de informações, principalmente para quem está começando na carreira, ou até mesmo para quem é da área do direito, mas não atua tanto no direito penal. Quando recebe essa ligação, dá aquela respirada e fala: vamos lá. E aí,
o que você deve fazer logo assim que você recebe a ligação. E eu vou dar o passo a passo de algumas informações para vocês, claro, de forma muito rápida, até porque nós estamos aqui com um conteúdo para vídeo no YouTube, também que vai constar aqui no IGTV do Instagram depois, mas que é importante que você tenha pelo menos a noção de como funciona isso. Te ligaram, estão falando que fulano ou ciclano está preso, acabou de ser preso em flagrante delito, por algum motivo que o seja, e precisam da sua presença a comparecer na delegacia, né? Então você vai começar a atuar. Quando você recebe essa ligação, em regra, você já tem que começar com um pensamento. Primeiro, o cliente pode não estar naquela delegacia que estão te informando. Ele pode estar, por exemplo, fazendo exame de corpo de delito, ele pode estar ainda em algum outro procedimento ou em outra delegacia, não naquela que sugestionaram a você. Então, para que você não venha perder tempo nos seus primeiros passos para acompanhamento, principalmente em cidades grandes, o que é importante que você faça? Que você ligue. Ah, ele está em qual delegacia? Ah, ele está na delegacia X. Vai lá no 10º DP, no 24º DP, no 1º DP, sei lá, aonde ele vai estar. Você vai ligar lá e vai se identificar como advogado perguntando se o flagrante, né, se a pessoa do flagrante realmente está lá. Então você vai anotar os dados. Fulano de tal, está preso em tal local, você vai ligar lá para perguntar se ele está realmente lá. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que é importante essa informação? E parece ser uma informação tão pequena, tão boba, né? Tão desnecessária, mas isso vai te fazer economizar um grande tempo e também vai te auxiliar a poder participar do passo a passo das primeiras situações que está acontecendo com o seu cliente. Por exemplo, se você não faz essa ligação, e já aconteceu comigo, já aconteceu com diversos outros colegas, principalmente no começo, a família fala, não, ele foi preso, ele está em tal delegacia. Você se desloca até o local, chegando lá, ele não está naquela delegacia, ele não está naquele local. E você perde esse tempo para poder tentar encontrar aonde o sujeito, né, ou a sujeita está, para você poder acompanhar os primeiros fatos. Então, para te auxiliar logo nesse começo, logo nesse princípio em que você vai começar a atuar, faça essa ligação. Primeira ligação, por favor, sou o doutor tal, a doutora tal, eu gostaria de saber que teve uma questão em flagrante, pela família que está sendo conduzido para tal local, ele está aí, está sim, doutor. Não, ele foi para o IML fazer o corpo de delito. Ah, ele está lá ainda? Liga lá no corpo de delito, onde faz o corpo de delito na sua cidade, no local onde faz, se faz na Santa Casa, se faz no IML, e pede então, perguntando se você pode acompanhar os fatos já naquele local. Porque às vezes não dá tempo de você ter esse acesso, ou às vezes o corpo de delito demora um pouco mais, como eu já participei para poder acompanhar justamente o exame de corpo de delito. Fiquei lá conversando com os policiais, começando a entender o que estava acontecendo. Então esse é um primeiro passo importante. Ah, não, ele está aqui, doutor, está na delegacia tal. Ótimo. Então o primeiro passo, a primeira situação que você precisa saber é justamente em que delegacia que ele realmente está. Isso acontece muito da família te ligar, um amigo te ligar, as pessoas que vão contactá-lo para que você possa atuar na área penal, te passar informações totalmente erradas. Acontece muito, infelizmente, mas por que acontece? Porque justamente a pessoa não tem conhecimento. Ela simplesmente recebeu a informação, passa aquele telefone sem fio para um monte de gente, te passa a informação que está na delegacia, mas está em outra. Isso já te auxilia você ir para o lugar correto e economizar tempo, tá? Então a primeira situação é essa, muito importante, tá bom? Outra situação que nós destacamos, e é muito importante que você tenha também em mente, é justamente assim que você chegar na delegacia, você for acompanhar os fatos, a sua cordialidade é uma situação muito importante. E os meus colegas policiais que estão aqui assistindo, ou que vão assistir por sinal esse vídeo em algum momento, vão dizer a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. A delegacia é um ambiente muito complicado, a delegacia é um ambiente pesado por si, né? A própria situação, a circunstância daquele local já é um local tenso. Então, ao chegar na delegacia, tente ser cordial ao máximo, né? Não estou falando para você ser solista em nada e nem não atuar na sua carreira de forma incisiva. Muito pelo contrário, porque eu vou explicar isso para vocês também nesse passo a passo. Mas o primeiro momento é se identificar como advogado, pedir para que você tenha acesso às peças iniciais que tiveram desse flagrante delito, dessa situação com o seu cliente. Então você chegou na delegacia, e olha que eu estou falando passo a passo exatamente, eu vou explicar como se eu estivesse indo atuar na delegacia.
Chega na delegacia, se identifica, né, com bom dia, boa tarde, se identifica como advogado, fala que foi contactado pela família do fulano de tal e que você gostaria de dar uma olhada no que já foi realizado, nas peças iniciais que já foram conduzidas. Porque às vezes o próprio boletim de ocorrência inicial, aquele, sabe, que deu do Proesp lá, que tem na informação, já está pronto, que já tem informação inicial do histórico do que aconteceu no flagrante. Ou até mesmo já tem o depoimento de alguém, do policial que conduziu, ou da vítima, sei lá. A situação já tem um pouco já andada quando você chega no flagrante. Isso é a grande regra. Quando chega para fazer a atuação no flagrante, alguns passos processuais, né, do inquérito já ocorreram. Então você tem a necessidade de já dar uma lida, antes mesmo de falar com o seu cliente. O próximo passo é falar com o cliente, mas eu vou explicar para vocês o porquê eu estou falando para vocês essa situação. Porque você já vai ter ideia mais ou menos de como está sendo conduzido o flagrante. Então tá lá já um boletim de ocorrência pronto, né, aquela parte do boletim de ocorrência pronto, com o histórico inicial do que aconteceu. Você vai ler, porque eles vão te dar acesso a isso, principalmente porque você chegou de forma cordial, você chegou de forma bem tranquila, você vai ter acesso. Você pedindo para ter acesso a essas informações e sendo te negar essas informações. Olha, não, doutor, você só vai acompanhar isso depois o senhor vai ter acesso. Aí sim, você vai ter que ter o seu juridiquês, a sua forma de atuar, né, de ser incisivo e falar, olha, com base no estatuto, no artigo 7º, eu tenho o direito de ter acesso a todas as peças que já foram produzidas no inquérito para que eu possa entender do que está acontecendo, então ter uma atuação da ampla defesa do meu cliente. Veja, todas as informações que estão constantes já processadas nos sistemas, você tem o direito de ter acesso, principalmente no flagrante delito, tá? Então o artigo 7º te dá todas essas prerrogativas. Alguns delegados, né, e assim, são exceções. O que eu falo às vezes é que parece que eu estou dando a crítica, né, à instituição. Muito pelo contrário, são exceções. O delegado, ou às vezes um escrivão que está ali conduzindo o flagrante, fala, não, aqui você não pode ter acesso, eu você não vai poder olhar ou verificar o que está acontecendo. Veja, você só não pode ter acesso às peças processuais, né, ou então de inquérito ou de investigação que estão em fase investigatória, que ainda não estão constantes do inquérito ou do processo, com base no parágrafo 11 do artigo 7º do Estatuto da OAB, que lá corresponde. Você não só terá acesso se forem informações sigilosas correspondentes à investigação em curso, tá? Se for situações que o flagrante delito já aconteceu, se for situações que já está constante no inquérito, você pode sim ter total acesso a essas informações. Então você vai ter que insistir nessa situação. Se caso, mesmo assim se opor, mesmo assim você estiver tendo dificuldade para ter acesso a essas informações, aí você pode subir o nível da discussão em questão jurídica e falar, olha, então infelizmente eu vou precisar ter auxílio ou do presidente da OAB, da sua seccional, vou ter auxílio da própria OAB com as prerrogativas, né, aqui você vai ligar para a prerrogativa, ou até mesmo ligar na corregedoria, porque você tem que ter acesso a essas informações, justamente para que você possa atuar e ter um contato com o seu cliente, que é o fato posterior, de forma adequada. Você precisa ter conteúdo para que você possa então entender o que está acontecendo. Mas vamos então partir do princípio que você teve esse acesso, não precisou dessa discussão toda, não precisou de corregedoria, não precisou das prerrogativas da OAB vir te acompanhar, te auxiliar, você conseguiu ter acesso às informações. Você viu lá que tratou-se de um estelionato, sei lá, tratou-se de um furto, tratou-se de uma receptação, independente do que seja. Você teve acesso às informações iniciais. O próximo passo é muito importante que você tenha acesso ao seu cliente. Olha, veja, o que você teve de informação, né, que você teve lá todo acesso aos fatos, agora você vai questionar e vai entender o passo que aconteceu na visão do seu cliente. Ele vai te dar as informações e o conteúdo necessário. Então você vai ter acesso ao seu cliente. Quando você pedir para ser conduzido até o seu cliente, que deve estar na carceragem, que é uma salinha, que é um corralzinho que eles colocam lá o preso, é importante que você entenda que esse acesso ao seu cliente tem que ser isolado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Se você está acompanhando o fato na delegacia, seu cliente já foi conduzido ao corpo de delito e o seu cliente está lá no corral ou na carceragem inicial da delegacia,
é importante que ele te passe, te informe tudo o que aconteceu, justamente com todas as informações, até mesmo se ele foi agredido, se ele foi forçado a assinar alguma coisa, se ele foi conduzido de forma correta. Isso é importante. E dificilmente o seu cliente vai te falar isso se você estiver acompanhado de um policial, se você estiver acompanhado de um carcereiro, se você estiver acompanhado de um investigador. Então, quando você for conduzido, que você tiver acesso ao cliente, uma das situações que você deve pedir é atendimento isolado, atendimento particular com o seu cliente. Veja, acontece muito, eu já falei isso em outros vídeos, né? Aqui é um passo a passo detalhado, até porque tem esse conteúdo que nós queremos passar, mas acontece muito do carcereiro, do investigador, do escrivão falar: não, doutor, pela sua segurança nós vamos ficar aqui do seu lado. Olha, se ele está dentro de uma carceragem e você está fora, com certeza a sua segurança está resguardada. Ele não vai conseguir furar uma grade, né, e tentar te atacar, algo do gênero. Até porque naquele primeiro momento, em regra, se for uma situação mais comum, ele quer o acesso ao advogado, ele quer ter um advogado para poder contar o que aconteceu. Então você pode pedir para que ele não fique próximo, para que você possa conversar de forma particular com o seu cliente, para que ele possa te dizer: doutor, isso aqui foi um flagrante preparado, olha, eu estava na minha casa, eu tenho uma birra com um policial tal, tenho uma discussão com ele no passado, e foi ele que conduziu aqui, foi ele que colocou droga, arma, sei lá, nas minhas mãos, e eu estou sendo conduzido de forma irregular. Para que ele tenha essa possibilidade, você precisa ter acesso a ele sozinho, tá? Então, depois que você ouvir o seu cliente, é que você vai ter mais noção dos fatos que você vai começar a questionar, que você vai começar a perguntar no seu acompanhamento do seu flagrante. Isso que eu estou falando para vocês aqui, veja, até aqui as informações que eu estou prestando a vocês com esse conteúdo, essa vivência que eu tive na área penal e que eu tenho essa atuação, são informações extremamente relevantes. São informações que vai fazer muita diferença para você na sua atuação. Porque quando você atuar dessa forma, quando você começar a atuar dessa forma no seu processo, nos procedimentos que você vai acompanhar, você vai perceber que o delegado, que o escrivão, que o investigador vai olhar para você com outros olhos, até porque ele vai perceber que você já tem uma certa experiência na área penal. Falar: nossa, não estamos falando de qualquer advogado. Nós estamos falando de advogado com conhecimento, nós estamos falando de advogado que atua na área. Então nós temos que atuar aqui com mais cautela, porque o advogado, como diz um colega meu quando vai na delegacia, esse aqui é fera, esse aqui tem conhecimento, esse aqui vai fazer diferença, tá? Então essa é uma das situações bem importantes. Após você ter todas essas informações, você tiver todas essas questões do seu cliente, vamos para o outro passo, que é justamente você ter acesso já com o seu cliente nos depoimentos que ele vai prestar. É o acompanhamento, tá? As perguntas devem ser conduzidas, feitas ao seu cliente de forma que esclareça os fatos, ok? Então, às vezes, numa condução, assim que você teve acesso com ele, você volta para a sala com o escrivão, né? Para acompanhar a oitiva, o depoimento das pessoas, o depoimento de testemunhas, o depoimento do seu cliente. E essa fase é uma fase importante que você também conduza as perguntas. E você tenha perguntas que possam auxiliar o seu cliente. Eu conheço muito colega advogado que no momento que ele está lá, ele fica tão apavorado, ou então, na verdade, sem experiência profissional, ele acaba não fazendo questionamentos importantes que deveriam já constar do próprio flagrante. Por exemplo, no caso do flagrante preparado. Quando vai ter a oitiva do seu cliente vai dando as informações, vai frisando os esclarecimentos, em regra ele vai esclarecer, vai falar só o que for perguntado a ele. Dificilmente acontece dele ter essa postura de querer ter essa proatividade de falar as coisas. Porque quando ele fala, né, ele já está num ambiente que ele está totalmente ali abalado psicologicamente. E a pessoa que tem que ter uma frieza para poder conduzir melhor essa situação é o profissional do direito, é o advogado. Então, quando você for atuar, quando você for ali sentar junto com o seu cliente para ele poder ser ouvido no flagrante dele, é importante que você tenha já condições e conhecimento jurídico de saber o que é um flagrante preparado, o que é um flagrante redondo, o que é um flagrante que você tem algumas arestas que devem ser aparadas
E isso é conteúdo que você deve entender, já ter em mente do processo penal, do direito penal, tá? E de leis extravagantes também, como nós falamos sobre isso na primeira aula, que você tem que ter conhecimento de leis extravagantes, de leis específicas do direito penal, como por exemplo a lei de drogas, a lei de tóxicos, perfeito? Então isso é importante que você tenha essa condução jurídica, já esse preparo. E isso, infelizmente, vai exigir de você um estudo, sempre estar se atualizando, sempre estar estudando, sempre estar procurando conteúdo. Chegando lá na sala, você sabe que esse flagrante foi preparado porque o condutor, o policial que exerceu o flagrante com o seu cliente é na verdade um inimigo arquitado do seu cliente há muito tempo, por rixa, por briga, e ele conduziu o seu cliente para a delegacia falando que existia um flagrante XYZ lá que aconteceu. E você sabe, seu cliente então conduziu isso para você, que é um flagrante preparado. Então as suas perguntas terão que ser objetivas, que demonstrem claramente, tanto na versão do seu cliente, como no depoimento das pessoas que vão prestar esclarecimentos também nesse inquérito, nesse flagrante, para dizer bem claro que isso foi um flagrante preparado. Porque no primeiro momento, provavelmente o delegado não vai colocar ali no seu relatório que foi um flagrante preparado. Ele vai simplesmente relatar os fatos e você vai ter que dizer isso ao juiz, você vai ter que dizer isso numa liberdade provisória, você vai ter que dizer isso num HC, compreenderam? Então isso é fundamental que você entenda, que tenha conteúdo para discutir os erros do flagrante. Então, é um flagrante preparado? Olha, fulano de tal, o senhor conhece o policial, o senhor conhece o conduzido até aqui, né? o que aconteceu o flagrante? Ah, não conhece? Ah, mas o senhor mora no mesmo bairro? Porque o cliente nos falou que o senhor conhece ele. Ah, na verdade eu moro no mesmo bairro. Ah, mas o senhor teve uma rixa assim assado com o meu cliente no passado? Aconteceu tal situação? Ah, não, é porque na verdade... Ou seja, você já vai conduzindo a coisa para deixar bem à vontade, eventualmente o juiz conceder uma liberdade por um flagrante preparado. Tá? Isso é bem interessante, é muito importante, tá? Eu vou passando aqui, pessoal, para que a gente possa fazer. A gente fez um checklist que vai constar em checklist depois para vocês, tanto no conteúdo do Instagram, como também vai constar ele muito mais robusto no nosso grupo do Telegram, tá? Então, passadas essas informações, porque eu quero dizer isso para vocês, porque eu quero passar esse passo a passo acompanhado do nosso checklist, para poder você então acompanhar e imprimir esse checklist e levar isso com você no flagrante, até você pegar essa experiência, até você pegar esse conteúdo, até você estar preparado com essas informações e com a sua experiência para atuar no âmbito penal, tá? Então, um passo importante que nós falamos até agora, tá? Então verificou isso, conduziu o flagrante, conduziu as oitivas, e aí você então vai começar a fazer os pedidos iniciais cabíveis naquele momento. O que eu estou dizendo para vocês porque isso é importante, presta bem atenção. Às vezes, aquele fato, aquele ato de flagrância ali, cabe uma fiança concedida pelo próprio delegado. É um crime que é possível a flagrância, a fiança para aquele crime em flagrante. O que você vai pedir já inicialmente para que o seu cliente possa ser conduzido e voltar para casa e depois você discutir o processo? É que o delegado então arbitre a fiança para que o seu cliente possa ser conduzido até a casa dele e fique em liberdade para discutir o processo. Ou então você verificou que além disso você pode requerer que determinada pessoa, que é uma testemunha fundamental daquele flagrante preparado, seja ouvida também. Então você pode já pedir para o delegado constar, fazer os requerimentos, que ele faça a oitiva de determinada testemunha, que ele faça a diligência em determinado local. Então você pode fazer esses pedidos. Por quê? Porque no direito penal o mais importante é a verdade real do que aconteceu. Não é simplesmente um jogral de direito, como o direito do civil, o direito do processo do trabalho, ou outros ramos do direito, que nós somos mais engessados em informações para cada parte. No direito penal, nós temos uma liberdade um pouco maior de atuação, justamente porque o réu tem o direito de provar tudo a ele necessário para ter a verdade do que aconteceu, justamente para não ter a condução à prisão de alguém inocente. Então todas essas informações sempre serão voltadas ao réu. Como também o réu pode permanecer em silêncio em todas as perguntas, ou só responder as perguntas do advogado. Veja, isso é direito do próprio réu, isso faz parte do direito do exercício do direito e da ampla defesa.
Então você percebe que as perguntas estão sendo conduzidas de forma regular. Você pode pedir para o seu cliente permanecer em silêncio. Isso não vai prejudicá-lo, isso não pode prejudicá-lo em qualquer momento. Mesmo que, infelizmente, alguns promotores de justiça, na hora dos debates orais, na hora de fazer a instrução, vá questionar. Ah, mas o senhor ficou em silêncio na delegacia? Se o senhor queria falar a verdade, por que o senhor não falou na hora lá na delegacia? Tá, mas na delegacia eu estava constrangido, na delegacia eu estava abalado, era 4 horas da manhã, aconteceu na situação, e eu estava naquele local de uma forma muito mal conduzida. Então eu não quis falar, porque as perguntas foram capciosas. As perguntas não queriam saber a verdade, as perguntas queriam me incriminar. E isso não vai prejudicar o seu cliente em nada. Veja, às vezes o silêncio comporta justamente a parte mais importante daquela fase do flagrante, tá? Ou de qualquer inquérito. Porque as perguntas podem sim ser capciosas, as perguntas podem ser tendenciosas e fazer o seu cliente ser conduzido a uma resposta inadequada, ok? E você tem que ter condições e conteúdo de entender que aquela entrevista, né, que aquele depoimento está indo para um lado ruim, ok? Perfeito até aí? Bacana! Então, esse conteúdo é do flagrante delito. Você acabou então de fazer toda a condução, seu cliente não foi para a questão da fiança, o delegado manteve ele preso, você vai ter todas aquelas peças, todas aquelas informações, você vai pegar a cópia disso, seja de forma eletrônica, seja de forma pessoal ali, vai correr para o seu escritório e vai iniciar então os procedimentos para liberdade e os remédios para a liberdade do seu cliente. Olha que interessante, olha que bacana esse conteúdo. Veja, essa informação da fase policial, nesse vídeo nós vamos falar só apenas do flagrante, porque a gente não pode estender tantas essas informações para não ficar um vídeo tão pesado. Vamos falar no próximo vídeo sobre, inicialmente, da portaria, né? Como nós atuamos na portaria no caso da fase policial. A fase policial, então, ela se divide em duas grandes situações. O flagrante delito e depois a portaria, quando é aberto o inquérito ou pedido de esclarecimentos para o delegado, tá? Nessa fase agora, nesse vídeo, nós vamos falar simplesmente, no começo, né, claro, sobre o flagrante delito, depois falaremos sobre a portaria. Mas fazendo um apanhado geral para que a gente possa novamente entender. Seu cliente está preso, né? Alguém te ligou que tem uma pessoa presa num flagrante, você foi chamado. O primeiro passo então é você ligar, saber onde ele realmente está para não perder tempo, para você não ir até a delegacia errada, você não ir até um local onde ele não está e ficar perdendo tempo, e tempo até para o seu cliente é importante na sua condução. Foi até a delegacia certa, se apresenta, seja cordial, seja gentil, isso é muito importante. Eu vejo alguns colegas, olha, colegas policiais que vão assistir esse vídeo, depois comentem aqui se isso não é verdade. Alguns advogados, para mostrar serviço para o cliente, para mostrar serviço para a família, já chegam na delegacia com uma certa soberba, arrogância, querendo brigar. E olha, uma frase que eu aprendi com um advogado muito experiente, muito bem estruturado na carreira, é que você é pago para convencer as pessoas, não para brigar com elas. Né? Então, se você é pago para convencer as pessoas, chegue no local tentando convencê-las, não querendo arranjar confusão com todo mundo. E, infelizmente, alguns colegas fazem isso, né? Até por falta de experiência, ou porque estão nervosos, ou porque estão ali no momento tenso e ficam confusos com a situação, chegam agredindo. Já, eu quero ver, eu quero fazer isso. Calma, pera, se apresenta, vê quem está conduzindo, se apresenta a pessoa, pede licença, explica a situação, pede para ver. Se do outro lado a pessoa for rancorosa, for uma pessoa mais difícil de lidar, né, o policial, o delegado, você vai então conduzir com conteúdo jurídico. Eu vou ter acesso, a lei fala isso, o artigo fala isso, o estatuto fala isso, a corregedoria fala isso. Eu vou ter acesso. O delegado, ou o escrivão, ou o policial, exerce uma função fundamental na justiça, mas todos nós, né, principalmente os funcionários públicos, têm uma limitação de atuação. Eles têm lá, né, o princípio da legalidade para o funcionário público que limita ele a situações fundamentais. Então ele tem direito de fazer isso? Não, não tem. Então o senhor vai ser obrigado a fazer da forma que a lei fala. Ah, não vou fazer. Então aí sim eu vou subir o tom, vou chamar a OAB, eu vou chamar a corregedoria, mas eu vou ter acesso. Eu vou falar para vocês que nesses 15 anos na área do direito, dentro de algumas atuações, foram raras as exceções que eu tive a necessidade de impor essa situação, de ter que chamar prerrogativas, de ter que chamar corregedoria. Foram exceções, tá? Sempre na condução, mesmo com o nervosismo do fato, o delegado passa a entender, as pessoas que estão ali passam a entender, todo mundo se acalma e passa a ter acesso aos procedimentos, ok?
Passando isso, você vai ter acesso ao seu cliente de forma isolada. Converse com o seu cliente para que o seu cliente possa te dar as informações, principalmente nos erros que o flagrante pode auxiliar na liberdade do seu cliente. Então tente, na primeira entrevista com o seu cliente, leva lá um caderninho. Isso não é feio, isso não é... Olha, eu vejo pessoas falando, você tem que chegar lá conduzindo. Não, não é feio você levar um caderninho, leva o nosso checklist, tá? E faça suas perguntas. Aconteceu que horas, de que forma, você já assinou a nota de culpa, já assinou isso. Faz lá suas perguntas básicas que você quer que conste no inquérito e leva um caderninho pronto. Não tem problema. Leva também o Código Penal, leva o Vadimécum, leva o que você precisar para te auxiliar. O que você não pode deixar é faltar pela falha. Você não falha no excesso. Você ter conteúdo em excesso, você nunca falha. É sempre em excesso de coisas boas. Agora, faltar perguntas, faltar conteúdo, faltar intervenção do advogado, aí sim complica para o cliente, aí sim é ruim, tá? Então esse conteúdo que eu estou falando para vocês é um conteúdo que pode mudar a sua carreira no âmbito penal, principalmente para quem quer atuar nessa primeira fase, que muitos desistem e têm medo de atuar, porque é uma fase complexa. Tá? Então, falou com o seu cliente, voltou para a sala para ouvir os depoimentos, para acompanhar os depoimentos, faça as perguntas que você acha pertinente. Peça para constar. Se não forem constar suas perguntas, então sim, de novo, você vai falar com base no artigo 7º, você vai chamar prerrogativas, você vai querer que conste, porque é fundamental. Às vezes uma pergunta sua pode desmoronar todo o inquérito, uma pergunta sua no processo, com uma resposta atravessada de um condutor, de um cliente seu, vai desmoronar todo o flagrante. Compreender? Isso é fundamental. Então você tem que ter esse conteúdo, tem que ter essa base para você fazer isso. Então fez, conduziu, o cliente está lá, falou, ficou preso porque não teve condições de ter a fiança, por exemplo, ou então o delegado não desconsiderou o flagrante, você vai voltar para o seu escritório e vai fazer as peças pertinentes, seja ela liberdade, revogação, um HC, não sei. O que você vai entender ser a peça mais exclusiva para o seu cliente. E outra coisa, você chegou lá, fez tudo isso, teve essa condução, seu cliente vai ser remetido a um CDP, né? A um local para que ele possa ser adequado, porque as delegacias não ficam, principalmente delegacias em locais, em cidades grandes, elas não ficam com o preso por muito tempo, fica no máximo aí 12, 9, 24 horas, foram assim exceções que eu vi ficar, elas já remetem para um local mais adequado para que possa o preso ser conduzido, tá? Então é importante que você tenha isso em mente. Perfeito, galera? Então leve esse conteúdo com você, leve o checklist com você para que você possa ter base para fazer a sua atuação. E os próximos vídeos serão importantíssimos para a sua carreira, para o seu passo a passo. Então faça parte dos nossos grupos no Instagram, no Telegram e no Facebook para você ter sempre acesso aos próximos vídeos. E também coloca aqui o seu like, fala o que você está achando e ativa o sininho para que você receba a informação dos próximos vídeos. Beleza, galera? Até a próxima e vamos falando sobre isso.